2026 continua sendo um processo majoritariamente online, finalizado com uma visita presencial à Polícia Federal. O sistema segue o padrão de agendamento via portal gov.br. Aqui está o roteiro completo para você não se perder. 1. Documentação necessária antes de abrir o site. Separe os originais, não precisa de cópias. Documento de identidade. RG, CNH com foto ou carteira de trabalho. CPF. Se o número não constar no seu documento de identidade. Certidões. Casamento, se houve alteração de nome ou de nascimento para menores. Passaporte anterior. Se tiver um, mesmo vencido, você deve apresentá-lo, sob pena de pagar o dobro da taxa se ele ainda estiver válido e não for entregue. Situação eleitoral e militar. A PF consulta o sistema automaticamente, mas é bom garantir que você está em dia com a Justiça Eleitoral e com o serviço militar, para homens de 18 a 45 anos. 2. Passo a passo do processo. Passo A. Preencher o formulário. Acesse o site oficial da Polícia Federal e clique em Obter passaporte. Preencha seus dados pessoais, documentos e dados complementares. Ao final, será gerado um protocolo. Passo B. Pagar a taxa, GRU. Após o envio do formulário, o sistema gera a Guia de Recolhimento da União, GRU. Valor comum: R$ 257,25. Sem passaporte anterior: R$ 514,50, caso o anterior esteja válido e você não o apresente. Atenção! Pagamento pode levar de 24 horas a 72 horas para ser compensado no sistema. Passo C. Agendar o atendimento com o pagamento compensado. Volte ao site da PF na opção Agendar atendimento. Você poderá escolher o posto, o dia e o horário de sua preferência. Passo D. Comparecer à Polícia Federal no dia marcado. Leve todos os documentos originais e o comprovante de pagamento, opcional, mas recomendado. Lá, eles tirarão sua foto digital, colherão suas impressões digitais e assinatura. Passo I. Tirada. O prazo de entrega costuma ser de 6 a 10 dias úteis. Você deve consultar o status no site e, quando estiver pronto, buscar pessoalmente no mesmo posto onde fez o atendimento, levando um documento de identidade. Dicas de ouro. Validade: para maiores de 18 anos, o passaporte vale por 10 anos. Não compre passagens. A recomendação oficial é só comprar a viagem após estar com o passaporte em mãos, para evitar prejuízos com possíveis atrasos na emissão. Crianças. Menores de 5 anos precisam levar uma fotografia facial 5x7 recente, com fundo branco. Você gostaria que eu verificasse se houve algum reajuste específico na taxa para o mês atual ou prefere ajuda com o preenchimento de algum campo do formulário? Ponto de interrogação. Tirar o passaporte em 2026 continua sendo um processo majoritariamente online, finalizado com uma visita presencial à Polícia Federal. Sistema segue o padrão de agendamento via portal gov.br. Aqui está o roteiro completo para você não se perder. 1.
Documentação necessária antes de abrir o site: separe os originais, não precisa de cópias, documento de identidade. RG, CNH com foto ou carteira de trabalho. CPF. Se o número não constar no seu documento de identidade. Certidões de casamento, se houve alteração de nome ou de nascimento, para menores. Passaporte anterior. Se tiver um, mesmo vencido, você deve apresentá-lo, sob pena de pagar o dobro da taxa se ele ainda estiver válido e não for entregue. Situação eleitoral e militar. A PF consulta o sistema automaticamente, mas é bom garantir que você está em dia com a Justiça Eleitoral e com o serviço militar, para homens de 18 a 45 anos. 2. Passo a passo do processo. Passo A. Preencher o formulário. Acesse o site oficial da Polícia Federal e clique em Obter passaporte. Preencha seus dados pessoais, documentos e dados complementares. Ao final, será gerado um protocolo. Passo B. Pagar a taxa, GRU. Após o envio do formulário, o sistema gera a Guia de Recolhimento da União, GRU. Valor comum: R$ 257,25. Sem passaporte anterior: R$ 514,50, caso o anterior esteja válido e você não o apresente. Atenção! O pagamento pode levar de 24 horas a 72 horas para ser compensado no sistema. Passo C. Agendar o atendimento com o pagamento compensado. Volte ao site da PF na opção Agendar atendimento. Você poderá escolher o posto, o dia e o horário de sua preferência. Passo D. Comparecer à Polícia Federal no dia marcado. Leve todos os documentos originais e o comprovante de pagamento, opcional, mas recomendado. Lá, eles tirarão sua foto digital, colherão suas impressões digitais e assinatura. Passo I. Retirada. O prazo de entrega costuma ser de 6 a 10 dias úteis. Você deve consultar o status no site e, quando estiver pronto, buscar pessoalmente no mesmo posto onde fez o atendimento, levando um documento de identidade. Dicas de ouro. Validade: para maiores de 18 anos, o passaporte vale por 10 anos. Não compre passagens. A recomendação oficial é só comprar a viagem após estar com o passaporte em mãos, para evitar prejuízos com possíveis atrasos na emissão. Crianças menores de 5 anos precisam levar uma fotografia facial 5x7 recente, com fundo branco. Você gostaria que eu verificasse se houve algum reajuste específico na taxa para o mês atual ou prefere ajuda com o preenchimento de algum campo do formulário? Ponto de interrogação. Tirar o passaporte em 2026 continua sendo um processo majoritariamente online, finalizado com uma visita presencial à Polícia Federal. O sistema segue o padrão de agendamento via portal gov.br. Aqui está o roteiro completo para você não se perder. 1. Documentação necessária antes de abrir o site. Separe os originais, não precisa de cópias, documento de identidade. RG, CNH com foto ou carteira de trabalho. CPF. Se o número não constar no seu documento de identidade. Certidões de casamento, se houve alteração de nome ou de nascimento, para menores. Passaporte anterior. Se tiver um, mesmo vencido, você deve apresentá-lo, sob pena de pagar o dobro da taxa se ele ainda estiver válido e não for entregue. Situação eleitoral e militar.
A PF consulta o sistema automaticamente, mas é bom garantir que você está em dia com a Justiça Eleitoral e com o serviço militar, para homens de 18 a 45 anos. 2. Passo a passo do processo. Passo A. Preencher o formulário. Acesse o site oficial da Polícia Federal e clique em Obter passaporte. Preencha seus dados pessoais, documentos e dados complementares. Ao final, será gerado um protocolo. Passo B. Pagar a taxa, GRU. Após o envio do formulário, o sistema gera a Guia de Recolhimento da União, GRU. Valor comum: R$ 257,25. Sem passaporte anterior: R$ 514,50, caso o anterior esteja válido e você não o apresente. Atenção! Pagamento pode levar de 24 horas a 72 horas para ser compensado no sistema. Passo C. Agendar o atendimento com o pagamento compensado. Volte ao site da PF na opção Agendar atendimento. Você poderá escolher o posto, o dia e o horário de sua preferência. Passo D. Comparecer à Polícia Federal no dia marcado. Leve todos os documentos originais e o comprovante de pagamento, opcional, mas recomendado. Eles tirarão sua foto digital, colherão suas impressões digitais e assinatura. Passo I. Tirada. O prazo de entrega costuma ser de 6 a 10 dias úteis. Você deve consultar o status no site e, quando estiver pronto, buscar pessoalmente no mesmo posto onde fez o atendimento, levando um documento de identidade. Dicas de ouro. Validade: para maiores de 18 anos, o passaporte vale por 10 anos. Não compre passagens. A recomendação oficial é só comprar a viagem após estar com o passaporte em mãos, para evitar prejuízos com possíveis atrasos na emissão. Crianças menores de 5 anos precisam levar uma fotografia facial 5x7 recente, com fundo branco. Você gostaria que eu verificasse se houve algum reajuste específico na taxa para o mês atual ou prefere ajuda com o preenchimento de algum campo do formulário? Ponto de interrogação. O Gemini é uma IA e pode cometer erros.